Bom dia, queridos irmãos, nesse domingo, dia 26 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, domingo, dia do Senhor, vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Eis aqui um menino com 5 pães e 2 peixes. Eram aproximadamente 5.000 homens. A boa nova de Jesus chega com as curas milagrosas, com o anúncio e o ensino. As multidões são sedentas dessa água espiritual, mas Jesus cuida da pessoa humana por inteiro, corpo e alma. Jesus te satisfaz em todos os sentidos. Te dá o pão material e o espiritual da mesma forma. O instrumento desse grande milagre é o simples dom de um pequenino, de uma criança, 5 pães e 2 peixes. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Jesus toma o seu dom, por quanto pequeno seja, agradece ao Pai, o abençoa e o multiplica. A sua entrega é muito importante para Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Levantando os olhos, Jesus viu uma grande multidão que a ele acorria e disse a Filipe: Onde arranjaremos pão para eles comerem? Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que faria. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um de seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, lhe disse: Há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: Fazei que se acomodem. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram, pois, os homens em número de 5.000 aproximadamente. Tomou então Jesus os pães e, depois de dar graças, distribuiu-os aos presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. Quando se saciaram, disse Jesus a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados de sobra pelos que se alimentaram. Vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamavam: Esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo sozinho na montanha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos na beira da grande represa chamada Mar da Galileia. As multidões iniciam a conhecer Jesus e a sua fama se espalha rapidamente. Milhares de pessoas acorrem a ele, sedentas de ouvir suas palavras, desejosas de ser curadas de seus males espirituais e corporais. Ninguém pede pão, comida material, mas Jesus, olhando para essa grande multidão, se preocupa também com o alimento material. Depois de ter tanto pregado e curado, Jesus se preocupa com o sustento físico de quem o segue,
mesmo sem que ninguém exija nada disso. Jesus veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Depois de ter saciado a fome espiritual, agora Jesus quer matar também a fome física. O grande milagre da multiplicação dos pães está para acontecer, mas precisamos analisá-lo à câmera lenta. Em primeiro lugar, Jesus quer conscientizar seus discípulos. Onde vamos comprar pão para tanta gente? São 5.000 homens. Um dos apóstolos, talvez o mais simples e tímido entre eles, André, irmão de Pedro, na sua ingenuidade diz: há aqui um menino com 5 pães e 2 peixes. Precisa de muita coragem para falar isso, sabendo que as pessoas eram mais de 5.000. Mas esse apóstolo, na sua simplicidade, está sentindo que algo de extraordinário está para acontecer, e ele se torna canal do milagre. Jesus pede que todos se sentem. E o que acontece? Primeiro, Jesus acolhe os poucos pães e peixes, tudo o que esse menino tinha. Segundo, Jesus agradece ao Pai pelo alimento. Terceiro, distribui a todos. Quarto, todos comem e se saciam, até sobram 12 cestos. Irmãos, que padaria precisaria para matar a fome de 5.000 pessoas em poucos minutos? Que pesca precisaria para encontrar 5.000 peixes ou mais, um para cada pessoa, e seria até pouco. Preste bem atenção qual é a dinâmica do milagre. Jesus não produz do zero o alimento, mas multiplica o que recebe de uma criança. Você já pensou o que teria acontecido se esta criança tivesse segurado para si mesma o seu lanche? Jesus não cria do nada o pão, mas multiplica o que essa criança lhe doa. O que significa isso, irmãos? Significa que Jesus faz o milagre com o que você lhe dá. Jesus multiplica e potencia o seu dom. Significa que ele precisa do seu dom para fazer o milagre. Não é um problema para ele multiplicar, mas para multiplicar precisa ter algo. E isso depende só de você. Irmãos, não adianta chorar, porque as nossas forças não permitem de alcançar todos. O que deveria dizer esse menino, que tem um só lanche, e na frente se encontra com milhares de pessoas famintas? Chorar ainda é um ato de soberba, porque parece quase que sejamos nós que devemos fazer o milagre. Ao invés, a única coisa que Jesus nos pede é doar, doar, doar. A partir do seu dom, Jesus pode fazer qualquer milagre. Mas, atenção! Os 5 pães e 2 peixes são tudo o que essa criança tinha para viver. Como a pobre viúva do templo, esse menino deu tudo o que tinha para matar a sua fome. É isso que comove o coração de Deus. Você, meu irmão, tem consciência de quanto essencial você é
se você decide se doar. Com o seu dom, Jesus pode fazer milagres, mas se você ficar fechado e egoísta, você bloqueia até Jesus. Vamos parar um pouco e refletir. Quem é hoje esta multidão faminta de pão espiritual e material que está ao meu redor? Tente visualizá-la. Quem está com fome material e espiritual ao seu redor nesse momento? Continuemos, irmãos, a nossa reflexão. Imagine agora ser você aquela criança que doa os seus poucos pães e seus 2 peixinhos para Jesus. O que você poderia doar a Jesus para ele fazer o milagre? Qual é o seu nada que você pode doar a Jesus, mesmo que esse nada é tudo que você tem? Quais são seus pães e seus peixinhos que Jesus tanto espera para fazer o milagre? Qual é o seu tudo que você pode doar a Jesus? E agora, irmãos, vamos escutar novamente o trecho deste Evangelho tão bonito, que sugere também outras infinitas intuições, mas nós esta manhã nos concentramos sobre este aspecto. E nós podemos escutar esse trecho do Evangelho procurando o propósito que mais nos ajuda a concretizar esse dom, igual esta criança. Como é que a gente pode fazer e o que Jesus espera de nós? Paz e alegria, irmãos. Paz e alegria a todos. Levantando os olhos, Jesus viu uma grande multidão que a ele acorria e disse a Filipe: onde arranjaremos pão para eles comerem? Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que faria. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um de seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, lhe disse: há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: fazei que se acomodem. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram, pois, os homens em número de 5.000 aproximadamente. Tomou então Jesus os pães
e depois de dar graças, distribuiu-os aos presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. Quando se saciaram, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados de sobra pelos que se alimentaram. Vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamavam: esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo sozinho na montanha.